Das tantas coisas que poderia ser falado nessa noite, se eu fosse fazer uma homilia, refletindo sobre tudo que passa no meu coração nesse momento, diante dessa celebração tão bonita, a gente ia passar da meia-noite. Mas uma única palavra, só uma, é capaz de resumir tudo que nós estamos celebrando hoje. É uma palavra pequena, é a palavra amor. Ela explica tudo o que nós ouvimos, e tudo que eu for falar vai se resumir nessa palavra. E esse amor não começa no ser humano, não, esse amor começa com Deus. E aqui eu quero me recordar da minha catequese. Eu fiz catequese com alguns de vocês que estavam aqui, e eu sempre, desde pequeno, com vontade de ser padre, muito fuçado, ia na catequese e não parava com catequista nenhuma. E as catequistas, eu ia para casa e falava para minha mãe: olha, mamãe, eu não vou na catequese, eles falam tudo que eu já sei. Até o dia que eu fui na catequese da Lúcia, e ela, do amor de Deus, naquele dia eu comecei a participar da catequese, porque eu falei: hoje eu fui numa catequese, num encontro de catequese, que eu ouvi algo que eu ainda não tinha ouvido. E me recordo isso para dizer assim: em primeiro lugar, é Deus que nos ama. Ele nos ama quando nos cria, e Ele nos ama em primeiro lugar, não sendo insensível. Deus é sensível. E a primeira leitura é prova da sensibilidade de Deus, que olha para o ser humano que estava escravizado no Egito, para o seu povo que estava vivendo sob a opressão do faraó, e ele vai dizer a esse povo: vai lá, Moisés, liberta o meu povo, liberta o meu povo, tira o meu povo do cativeiro e dá liberdade para o meu povo, porque eu não aceito a escravidão, porque vocês não têm direito nem de enterrar os seus mortos. Naquele tempo, se uma pessoa morria na construção da pirâmide, ela era soterrada junto com a palha e a terra para fazer alguns tijolos para a construção daquela pirâmide. E assim, a opressão era tão grande que a pessoa não tinha direito de morrer em paz. A pessoa não tinha um domingo para descansar, um sábado para descansar, trabalhava de domingo a domingo. E Deus olhou para a opressão do seu povo. Ele é contra todo tipo de escravidão. Então ele mandou Moisés e disse: olha, mas antes de vocês saírem, vocês vão fazer uma festa. E essa festa vai ser para recordar todos os anos daqui em diante o que eu vou fazer por vocês. Eu vou dar a liberdade para vocês. E vocês daqui para frente nunca mais serão escravos de ninguém, porque eu os libertarei. Então vocês vão pegar um cordeiro, macho de um ano, e vão sacrificar esse cordeiro, vão matar, e vão depois fazer uma janta, uma ceia, e vão comer de pé, com os rins cingidos, ou seja, estar com o rim cingido significa pronto para sair, é como se a gente pusesse a nossa correia. E então, nessa noite, eu vou libertar vocês, e essa noite será lembrada para sempre como o dia que Deus olhou com amor para o seu povo e o libertou do cativeiro. Resumindo, Deus nos ama e não é insensível aos nossos sofrimentos. Deus nunca nos abandona no nosso sofrimento. O nosso sofrimento não agrada o coração de Deus. Jesus mesmo vai dizer: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E Jesus desce do céu e assume a nossa natureza justamente por amor. E toda a vida de Jesus se explica justamente por isso, porque nos ama. E nessa ceia, a última ceia, na quinta-feira, véspera da sua morte, Jesus então vai se derramar de amor para os discípulos e vai dar as primeiras provas do seu amor, que serão concretizadas no outro dia. Tenha consciência, era uma quinta-feira, véspera da sexta-feira que morreu. Foi a última vez que eles se sentaram à mesa. Foi a última vez que os apóstolos se sentaram com Jesus
e ouviram da boca de Jesus as suas últimas lições. E nessa ceia, Jesus vai realizar alguns sinais que marcam profundamente a nossa vida. O primeiro sinal é o sinal do lava-pés. Jesus tira o manto. E naquele tempo não era qualquer pessoa que usava um manto. Usava um manto quem era o mestre. Tirar o manto significava despir-se da sua autoridade. Jesus tirou o manto, amarrou uma toalha na cintura, pegou uma bacia e uma jarra e foi lavar os pés dos discípulos. Esse gesto de amor é tão profundo porque, em primeiro lugar, um mestre, um dono de casa, nunca lavaria os pés de ninguém. Quem tinha escravos, quem lavava o pé da pessoa era o escravo. A pessoa chegava na casa, naquele tempo eu lembro que as pessoas não tinham sapato, no máximo tinham uma precata, uma sandália, andavam todos com o pé no chão. E quando alguém entrava na casa de uma pessoa, a primeira saudação era: o escravo ia lá, se ajoelhava e lavava o pé da visita. E o Senhor o acolhia com um abraço. E Jesus vai fazer o quê? O papel do escravo. Ele não se contentou em descer do céu e se tornar gente. Ele realmente hoje faz papel de escravo. Ele se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos. E ele no final vai dizer: vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo, mas daqui a pouco vocês vão entender. Eu sou o mestre, eu sou o Senhor, vocês estão certos, mas eu vou lavar os pés de vocês para dar o exemplo, para que vocês façam a mesma coisa. Então quem segue Jesus tem que ter a capacidade de fazer como ele. O cristão não existe para ser servido, o cristão existe para servir. E eu posso traduzir a palavra amor também por caridade, cuidado, serviço. Jesus nos ama a ponto de se humilhar, porque isso que ele fez é uma humilhação. Às vezes a gente não tem noção do tamanho do gesto. Jesus se humilhou, desceu ao mais baixo que podia existir naquele tempo, e ele lavou os pés dos discípulos como um escravo fazia com seu senhor. E para a gente entender, a gente precisa compreender o contexto. Ele não só fez um gesto bonitinho, mas ele fez para Jesus, qualquer pessoa vendo do lado de fora, ele praticou uma humilhação. E ele ensina para a gente: se você quer ganhar o céu, você tem que ser humilde. E faça o que custe o que custar, a vida do cristão se resume em servir. Depois vem o momento ápice da ceia, quando Jesus vai tomar um pedaço de pão, vai partir, antes vai dar graças e depois vai dar aos discípulos dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo, que vai ser entregue por vocês. E depois vai pegar o vinho e vai dizer: tomem e bebam, este é o cálice do meu sangue, o sangue de uma nova aliança que vai ser derramado para o perdão dos pecados de vocês. E depois vem a frase mais importante: façam isso para celebrar a minha memória. Jesus dá a maior prova de amor, deixando para nós o seu testamento. Ele vai morrer. Daqui a pouco Judas vai buscar a turma para vir prender Jesus. Daqui a pouco Jesus vai suar sangue lá no Jardim das Oliveiras. Daqui a pouco Jesus vai ser levado para o Sinédrio, o palácio de Pilatos, e vai ser crucificado no dia de amanhã. Quando Jesus fala: o meu sangue vai ser derramado, não é simbólico, é real. Ele vai ser morto, ele vai morrer, e ele vai dar a maior prova de amor. Deus te ama tanto, tanto que ele morre por você. Deus te ama tanto que ele não guarda nem a vida para si. Deus te ama tanto a ponto de entregar tudo por você. Então hoje é o dia em que a gente vê escancarado esse sentimento de amor. E começa por Deus. É o amor de Deus
que se derrama por cada um de nós. Ele nos ama muito, a ponto de morrer por causa de nós. E eu sempre falo, às vezes eu digo, o maior e o melhor serviço que Jesus fez foi morrer. É estranho, né? Parece que a vida dele não valeu nada. Não, valeu tudo. O maior serviço que Jesus fez foi morrer, porque morrendo ele destruiu a morte, e ressuscitando ele abriu as portas do céu para você viver para sempre. E eu ainda digo mais, Deus ama tanto o ser humano, que ele não se contentou em nos amar por 70, 80, 90, 100 anos, que é a duração da nossa vida aqui na terra. Ele quis morrer por você, para que você pudesse viver para sempre, e ele pudesse te amar para sempre. É assim a grandeza do amor de Deus. E essa grandeza do amor de Deus deve contagiar o coração de quem segue Jesus. Eu sempre falo, cristão significa seguidor de Cristo. Se eu sou cristão, o meu modelo de vida é Jesus. O meu espelho de vida é Jesus. E na vida do cristão não pode existir a falta de amor. O sentido do ser cristão, o sentido de cada vocação é o amor. E aí esse amor, ele se derrama na igreja de diversas formas. Quem aqui é casado, um dia se apaixonou pelo seu esposo, pela sua esposa, e vocês se uniram, e o casamento só é válido se ele acontece por amor. Sem amor não tem casamento. E a partir desse amor, como transbordar desse amor, vieram os filhos, que são o fruto bendito de um amor vivido por duas pessoas que deixaram de ser dois e se tornaram uma só carne. Esse amor, ele se transborda também em cada um de nós no cuidado com as pessoas. E esse amor também se faz vocação, não só no matrimônio, mas na vida do Pai. Eu dizia para as pessoas que eu encontrei hoje, ou preparando a missa, quando eu falei para a Tanja, a missa de hoje é a missa mais importante na vida do Pai. Por quê? É o sentido da nossa vida. A missa de hoje é o sentido da vida do Padre. Eu sou padre por causa da missa de hoje. Se não houvesse o que nós estamos celebrando hoje, eu não seria padre, e não existiria padre no mundo. São Francisco de Assis fala uma frase muito bonita. Ele diz assim: meus companheiros, se vocês verem um anjo e um padre, esqueçam do anjo e saludem o padre. Porque o anjo é apenas um mensageiro de Deus, mas o padre, através da instituição que Jesus pediu, ele é capaz de trazer Deus até você. O anjo só é um servidor, mas o padre tem um poder que ninguém mais tem. E eu sempre digo para os meus amigos, e recordo muito de um colega de seminário que usou isso até de lema de ordenação, que ele dizia: nós somos como um vaso de barro, e o vaso de barro é frágil, que carrega dentro de si um grande tesouro. São João Maria Vianney falava assim: se o padre souber o que ele realmente é, ele morreria de pavor. Porque é algo tão grande, que a nossa consciência é incapaz de conhecer por um mistério. No dia de hoje, nós recordamos duas realidades: a instituição do sacerdócio, ou seja, daquilo que o padre é um sacerdote, e da Eucaristia. Lembro a você que daqui a pouco, quando eu elevar no altar aquele pão e aquele pouquinho de vinho, aquele pão vai deixar de ser pão e vai se tornar verdadeiramente o corpo de Jesus. Não é uma historinha, não é um faz de conta, não é uma semelhança, não é uma ilusão, é uma verdade. No altar vai estar verdadeiramente, de verdade, o corpo de Deus. E aquele vinho vai se tornar o sangue de Deus. É Jesus. Quantas pessoas falam: eu desejaria ver Jesus? Venha à missa. Venha à missa e você vai ver. E não só vai ver, mas você vai receber Jesus. Você vai comungar, vai comer a carne e vai beber
não se contentou apenas em morrer por você, mas Ele quis ser alimento para a sua vida. Quem comunga, não comunga e faz de conta, em mentirinha. Quem comunga, comunga de verdade com Deus. E quando Jesus fala, façam isso para celebrar a minha memória, Ele está pedindo aos seus apóstolos que a partir daquele momento se tornem os seus sacerdotes. E todas as vezes que nós rezamos, enviai, Senhor, o vosso Espírito sobre esse pão e esse vinho, para que eles se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Deus. Deus escuta a palavra da boca de um homem. Deus escuta a palavra da boca de um ser humano que não é perfeito, que é cheio de defeitos, que é cheio de falhas, que erra, como qualquer pessoa erra. Deus escuta a palavra que sai da nossa boca e realmente age naquilo que o Pai pede. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, hoje a gente recorda o sentido da nossa vida. O sentido da vida do Padre é a Eucaristia. Sem Eucaristia não tem Padre, e sem Padre não tem Eucaristia. E o sentido da Eucaristia, vai dizer São João Paulo II, o centro e o ápice da vida da igreja é a Eucaristia. Não existe comunidade sem Eucaristia, sem Jesus sacramentado. Portanto, o nosso coração, nós que já passamos cedo na missa, na campanha, renovamos os nossos votos como sacerdotes, nosso coração hoje se enche de uma emoção tão grande que a gente se sente pequeno. É um mistério muito imenso que está na nossa mão. Muito imenso. E aí o que o Padre pede para vocês? Valorizem os padres da igreja. Vocês têm um padre que cuida com carinho, que cuida com empolgação, que é apaixonado pelo ministério. E tem tantos outros padres que passaram pela história de Santo André e que fez tanto bem para o nosso povo. Então, em primeiro lugar, respeitem e rezem por nós. Padre não é perfeito. Padre é ser humano. Se você buscar um padre perfeito, você vai encontrar um ser humano cheio de defeitos. Não existe. Existem homens que um dia se apaixonaram. O padre é um apaixonado. Porque o padre que não tem paixão pelo mistério, que não tem paixão por Jesus, que não ama, ele não consegue. Ele não termina nem a formação. Para você terminar a formação e se ordenar, você tem que ser apaixonado. Você tem que ser encantado. Os seus olhos têm que brilhar. E assim como o casal de namorado, para poder casar, tem que ter amor, para ser padre também tem que ter amor. Por isso, mais uma vez, tudo que eu disse nessa noite, esse tanto de coisa, resume em uma só palavra: amor. Aonde tem amor, tem Cristo. Aonde tem amor, acontece. Não tem como a gente ser cristão sem a gente ter amor no coração. Se você levar para casa o que eu falei, já valeu tudo. Não tem como a gente ser cristão se a gente não tiver amor no coração. E esse amor se traduz em caridade. O gesto de lavar os pés é o gesto de cuidar. É o gesto de cuidar do outro. É o gesto de ofertar a sua vida. De fazer aquilo que você pode por quem precisa. A nossa comunidade, que eu fui criado aqui, já vi tanto gesto de carinho, tanta gente preocupada com o bem-estar do outro, preocupada com a saúde, no bom sentido. Eu lembro disso dentro de casa, quando meu pai ficou doente, lá em 94, as pessoas se reunindo para fazer bingo, para fazer rifa, para meu pai fazer cirurgia. Nós sempre fomos pobres, não tínhamos condição de pagar. Eu lembro desse gesto. Isso aconteceu dentro da minha casa, e talvez você dentro da sua casa lembra de gestos de outras pessoas que agiram fazendo bem, se preocupando realmente com o que o outro precisa. Isso é amor. A gente não pode amar só as pessoas que estão dentro de casa. A gente não pode amar só quem a gente quer. O cristão ama fazendo caridade. Daqui a pouco a gente vai cantar isso no canto de oferendas, onde há amor e caridade, Deus aí está.
Tiago. Esses homens que foram escolhidos são pessoas queridas aqui da nossa comunidade, e cada um tem uma história. Mesmo não sendo eu que tenha escolhido cada um deles, uma qualidade de cada um deles eu falaria nesse momento. Tenho um prazer de lavar os pés de vocês. E peço que Deus ajude vocês a continuarem no bom caminho, fazendo bem, do jeito que cada um sabe, do jeito que cada um pode. Lavando os pés deles, eu gostaria de estar lavando os pés de todos vocês. Não como o Tiago, mas como um sinal. Repitam no silêncio do seu coração, enquanto a música vai ser cantada. Eu vos dei o exemplo para que vocês façam a mesma coisa. Enquanto estiver cantando, enquanto vocês estiverem vendo, eu lavando o pé de cada um, que essa frase repercuta na sua cabeça. Eu dou um exemplo para que vocês façam a mesma coisa. Assim como eu, Jesus, lavei os pés dos meus discípulos, que cada um de nós também possa fazer a mesma coisa. Amém.